Então, boa tarde, olá a todos. O meu nome é Fábio Ramoni e este é o Diálogo Medicina Live no Instagram da página Raiz de Portugal. E nós estamos agora a iniciar este Diálogo Medicina Live num novo formato, em que sou eu e a Sara Rica a apresentarmos. Vamos fazer um por semana, alternadamente, e a Sara e eu iremos convidar pessoas que, que têm com quem nós encontramos uma ligação muito forte, tanto a nível pessoal como profissional, e amigos, pessoas inspiradoras para nós, pessoas com quem nós gostamos de conversar, e com o intuito de trazer à comunidade temas interessantes, conversas que possam abrir a visão e a consciência neste caminho de vida humano que todos nós fazemos. E da minha parte, eu tenciono sempre que possível trazer convidados com quem eu possa falar desta ponte entre arte e espiritualidade. E por esse motivo eu escolhi como uma das minhas primeiras convidadas a Marta Carvalho, que teremos a honra de ter aqui hoje connosco, que é uma pessoa que eu acho muito inspiradora, é uma pessoa que inspira muita gente e é uma pessoa em quem eu me revejo bastante no seu caminho de vida, nas coisas que fazem vibrar o seu coração. E, portanto, existem muitos pontos de ligação entre nós, embora sejamos pessoas com expressões muito diferentes, expressamos-nos nos mesmos campos e isso torna a nossa relação e a nossa amizade um lugar muito frutífero. Então a Marta já está aqui, eu vou convidá-la a entrar. Alô Marta, Alô, bom bem-vinda. dia. Obrigada. Obrigado por estares aqui, por teres aceito o convite. Obrigada a É ti. é um prazer estar aqui para conversar contigo. Eu espero que estejas bem Obrigada a ti e pelo convite, Fábio. nada, é uma honra e é um prazer. É a primeira vez que eu abro o Diálogo Medicina sozinho. Eu e a Sara abrimos o Diálogo Medicina em conjunto na versão que é gravada em estúdio, no podcast, mas assim live é a primeira vez que eu estou. É a primeira vez que estou a fazer um live, por iniciativa própria. E portanto, tu és a minha primeira convidada Uau. e tenho a certeza que isso tem um significado grande. Estava agora a lembrar-me e para partilhar às pessoas como é que começa a história desta relação recente que nos une. Eu, quando cheguei a Portugal há quase 2 anos e fui viver para o Alentejo, eu encontrei uma casinha lá, uma cabana numa quinta, e logo no primeiro ou no segundo dia que eu cheguei eu conheci a Marta, porque a Marta estava precisamente naqueles dias também a instalar-se naquela quinta, noutra divisão daquela quinta, e depois a Marta acabou por não ficar lá, mas foi uma das primeiras pessoas que eu conheci neste meu regresso a Portugal, e entretanto temos-nos fascinado com a quantidade de coisas que partilhamos, interesse e que partilhamos no nosso caminho de vida. Então, eu tinha pensado, para começarmos, uma vez que o que há de peculiar naquilo que nos une, uma vez que nesta grande família que existe em Portugal, nós nos relacionamos com pessoas deste mundo da espiritualidade, mas também pessoas do mundo da arte, mas aquilo que é especial aqui é que tanto eu como tu temos o interesse em fazer uma ponte entre esses mundos, não é? E uma vez
que pode haver algumas pessoas que nos veem que não te conhecem tão bem. O que eu sugeria para começar era que tu nos pudesses partilhar um bocadinho as experiências, uh, as experiências na tua vida que te levaram a despertar esta paixão pela arte e esta busca por ti mesma e pelo teu caminho e de que forma é que, ou a certo ponto, até mesmo desde o início, tu compreendeste que isso estava ligado, que poderia estar ligado. Então, antes de mais, grata pelo convite. É sempre assim um momento fazer lives, não é? Porque é estar assim nu e cru aqui. Eu lembro-me que fiz uma live com a Sara, acho que foi para aí há uns 2 anos, por aí, não lembro bem, já faz um tempo. E tanta coisa aconteceu desde aí, né? Então é sempre bom também estar aqui deste lado e relembrar a minha história e para poder também inspirar outros a fazerem sim o salto. Então, a arte sempre esteve muito presente na minha vida, desde muito criança, que eu desenhava, pintava, fazia trabalhos manuais, fiz dança durante muitos anos, balé, depois dança contemporânea durante assim uns bons anos. E escrevia cartas aos meus pais, à minha irmã, aos meus amigos, adorava escrever tudo aquilo que ia cá dentro. Era assim uma forma de me expressar também. Muitas vezes não conseguia através das palavras faladas. E há um momento, assim, resumindo a história, há um momento que eu vou para o Brasil. Eu formei-me em design gráfico cá em Portugal e há um momento que eu começo a passar assim aquelas crises pessoais e profissionais de que é que eu estava a fazer e se era realmente aquilo que eu queria. E decidi ir para o Brasil, na mesma agência que trabalhava como designer cá em Portugal. E para mim o Brasil foi assim uma abertura de portas e de expansão, porque foi aí que eu percebi que eu não estava feliz a trabalhar como designer em frente ao computador. E então, assim, depois de longos questionamentos e longos processos também e de mergulhos internos, entendi que era necessário esse resgate do artista, não é? Do artista que existia dentro de mim e que tinha ficado parado no tempo há uns anos atrás. Então eu saí da agência e resgatei essa paixão pelo desenho, pela pintura. E lá Posso-te perguntar quando é que foi que tu deixaste, com que idade é que tu de certa forma interrompeste um bocadinho esse fulgor criativo do artista que tinhas quando eras criança e adolescente e depois com que idade é que retomaste? Só para ter uma ideia dos tempos. eu acho que houve ali, foi mais ou menos quando eu fui para a faculdade, não é? Tinha 18 anos, não é? Já eu estava. Sim, porque eu fiz artes no secundário, fiz assim 3 anos, 10º, 12º de artes, e depois quando tive que decidir qual era o curso que ia fazer, havia muito aquela crença, não é? Do artista que não. Que é muito difícil neste país, etc, etc, não é? Aquele peso, aquela carga, aquele estereótipo. E o mais próximo que tinha era design gráfico, ou semelhante. E então decidi ir para design, mas foi mais ou menos nessa altura que eu sinto que houve assim Pronto, o foco mudou, não é? Mas nessa altura eu dançava ainda. Depois, quando mudei para Lisboa, aos 23 é que também parei de dançar. E então foi mais ou menos aí, quando comecei a ir para a faculdade a estudar design. Então, no Brasil, foi quando tive mesmo essa necessidade, assim, houve um grito interno de, desse resgate, de que precisava. Eu não sabia muito bem o que era, na verdade, havia assim um conflito interno, não sabia o que era, mas sabia que não era estar em frente ao computador o dia inteiro. Senti que as minhas mãos traziam assim um dom e uma magia que eu não estava a dar espaço para essa expressão. E,
e voltei a desenhar, assim, muito sem qualquer objetivo, não é? Assim, sem pretensão, mas sentia que era uma das coisas que eu precisava de fazer. E quando comecei a desenhar lá, comecei a customizar garrafas, assim, isto foi em 2000 fui para o Brasil em 2017, isto foi para aí em 2013. Eu fiquei um ano na agência, depois no final de 2013 isto tudo começou a acontecer. Então quando eu comecei a desenhar, o mundo começou-se a abrir e a partir daí não teve volta a dar. E o Brasil também foi essa expansão para mim de consciência e essa conexão com a espiritualidade. Então foi assim um universo novo, muito novo para mim. Uhum. E foi essa junção, não é? Então quando eu comecei a estar em ateliê e a desenhar as minhas criações e a perceber que a minha expressão estava a florescer e havia coisas que tinham que vir para fora, não é? O meu próprio processo de criação mostrou muito o quão a arte é um espelho da nossa vida, não é? E daquilo que eu estava a querer expressar e daquilo que acontecia dentro de mim. A arte era um reflexo, não é? Revelava muita coisa de mim, revelava muito da minha vida, do que é que eu queria e, e depois naturalmente as pessoas que eu entrei em contacto, que eu entrava em contacto, porque lá também comecei a fazer workshops e a trabalhar com grupos de pessoas. E essas pessoas vinham ter comigo e falavam, não é? Desse resgate, dessa paixão que tinham quando eram crianças, de desenhar, de se expressar. Uh, e foi aí que me fez um clique, não, que eu estou a aprender no meu próprio processo, com a minha própria experiência, precisa ir para fora de trazer esta mensagem de que é possível, não é? É possível entrarmos em contato com o nosso artista, basta abrir espaço e dizer sim a ele, não é? Porque muitas vezes temos essa coisa de mas eu não sei isto, eu não sei aquilo, mas não experimentamos, não nos permitimos, não é? E então eu acredito, e é uma coisa que eu trago com o meu trabalho até hoje, que é realmente uma permissão, é realmente dizer sim e abrir espaço e tempo para essa expressão vir para fora e a partir daí, não é? A coisa abre-se de uma forma muito mágica. Então foi aí esse momento que eu entendi que um mergulho no autoconhecimento e o que a arte me estava a possibilitar e a abrir dentro de mim tinha que realmente ser um conhecimento partilhado, não é? Então foi aí essa união, essa conexão. Obrigado pela resposta e obrigado ao Brasil por te ter Sim, mesmo, aberto o coração outra vez, de mesmo, volta, mesmo. de volta ao caminho da inocência, né? Voltar a ser criança, a voltar a ser criativo. Sim, e houve um momento muito chave que eu costumo assim nomear, foi quando eu li o livro do Sri Prembaba, O Caminho do Propósito. Não, o caminho não, é só o propósito. E para mim foi assim uma explosão de uau, isto existe, há aqui qualquer coisa para mim. Então às vezes nesse fluxo, não é, de conhecer pessoas e de deixar que as coisas se apresentem, esse livro para mim foi realmente um despertar de o que é que eu vim cá fazer. Há aqui qualquer coisa que eu sentia e que não conseguia encontrar, não é? O seu lugar. E ao ler aquele livro eu percebi muita coisa, então veio-me também trazer muitas respostas. Começou aí, não é? Esta caminhada. É muito curioso e ainda bem que trouxeste isso, porque de certa forma eu intuía que isso viesse à conversa, mas não tão cedo. Porque isso também é uma das coisas que nos une e, aliás, é uma das coisas que faz com que também haja uma parecença no caminho, que é assim extraordinária, porque não é assim tão comum acontecer isso aqui em Portugal, encontrar uma irmã, um irmão que tenham passado por algo tão próximo, embora em locais completamente diferentes e de formas diferentes, mas o guru de quem tu falaste, Prem Baba, ele eu passei bastante tempo na Índia, no ashram, que é o ashram da linhagem dele, na Índia. Está aqui a ver a mensagem da Sara. Estou linda.
que é muito curioso nisto tudo é que eu revejo-me completamente na tua história, não é? Como eu penso que a maioria dos criativos e da maioria dos artistas, que é quando uma pessoa volta a ser artista é porque uma pessoa faz um esforço por voltar a esse lugar que para mim, quando eu era criança, era um lugar de uma força vital muito grande, a criatividade. E nós lembrar e haver uma saudade desse sentimento que existia de uma forma tão pura, não é? E então a vontade de recuperar, de resgatar essa vida dentro de nós, que depois faz de nós artistas, não é? E eu revejo-me completamente aí. E depois, quando eu tinha 22, 20, sim, até um bocadinho mais cedo, mas 22 foi mesmo quando foi muito importante, assim, quando aconteceu uma coisa muito importante para mim, que foi o despertar da vida espiritual de uma forma consciente em mim. E isso aconteceu com, no fundo, um irmão do Prem Baba, também chamado Prem, apesar dele ser espanhol, este Prem que eu falo ser espanhol, não ser o Prem Baba brasileiro, mas eles eram discípulos do mesmo mestre, eles foram formados e viveram o despertar espiritual deles no mesmo ashram, onde depois mais tarde eu passei a visitar bastantes vezes esse ashram para estar diante da presença do mestre deles, o Maharaji, que já não estava no corpo quando eu fui lá, mas cuja presença ainda é muito forte, em Rishikesh e no ashram dele. E então é incrível porque também o nosso despertar espiritual, no fundo, veio da mesma fonte e veio da mesma linhagem. E pronto, era como eu estava a dizer, para mim tu és uma grande inspiração porque já fazes essa ponte entre esses dois mundos há bastante tempo. Eu vivi esses mundos de forma bastante separada até hoje. Primeiro com muito fulgor o mundo artístico, depois com muito fulgor essa vida espiritual. E agora começo a perceber que se eu escolho uma ou outra, eu acabo por me desencontrar de mim próprio, porque eu não existo sem as duas, não é? E então também te queria perguntar se tu começaste logo desde o início a fazer esses workshops, a fazer esse trabalho de acompanhamento com as pessoas. Olha, a mim foi muito... Foi o universo que me empurrou com essa proposta de trabalhar com pessoas. Já tinha feito assim um caminho, já estava a desenhar, já estava a fazer algumas encomendas de objetos customizados, porque foi onde tudo começou. Eu desenhava em garrafas, eu tinha uma garrafa, estava em São Paulo e tinha trazido uma garrafa da Marguinha, cá de Portugal, e comprei uma posca e desenhei na garrafa e pus nas redes sociais, e então aquilo virou assim... estava a receber encomendas passados uns meses já de vários lugares do Brasil, depois virou algumas matérias em sites e revistas, então foi assim mesmo ondas de expansão e de abertura. E nesse caminho, passados uns meses, recebo uma chamada de um centro cultural Carlos Gomes, que é no interior de São Paulo, que eles estavam a fechar a agenda cultural e perguntaram-me se eu queria facilitar um workshop, guiar um workshop. E na altura eu lembro-me de estar ao telefone e ele diz: mas tem alguma coisa preparada? E eu dizer: tenho, claro que sim, vou já enviar por e-mail. E pronto, e ele desligou o telefone e eu fui para o computador fazer um PDF com uma proposta de um workshop para 2 dias para a agenda cultural deles na altura. E então foi assim muito aquelas sincronicidades, mas sinto que é mesmo um convite do universo de olha, está aqui. Então foi na verdade esse início, foi assim. E depois a partir daí fui construindo e também tem muitas alterações, né? O meu trabalho também, à medida que eu vou crescendo e que eu vou também evoluindo e transformando, o meu trabalho vai se transformando comigo, né? E na altura era uma proposta completamente diferente, mas tinha já esse sabor de nos descobrirmos através da arte, não é? Então foi assim que começou. E entretanto, suponho que tu também te tenhas descoberto a ti própria como artista de variadas formas, não é? Porque eu sei que tu cantas, ou seja, começaste com o
desenho, quando eras criança, depois com a dança, depois com o design, depois com esse lado terapêutico, também de certa forma tem a sua arte. E, e eu sei hoje que tu gostas muito de cantar e na verdade é uma expressão. Eu não sei, nunca falamos sobre isto assim, mas eu tenho a impressão, assim, do que eu já ouvi de ti, que é algo mais recente e que é algo que tu estás a ver. É uma aventura mais recente na tua autodescoberta e é fabuloso. Eu partilho aqui que ontem, já uma outra vez, há umas semanas atrás, eu estive em casa da Marta, que já vamos falar sobre essa casa, porque também é uma casa, é mais do que uma casa e é um lugar muito especial e que eu tenho a certeza que muitos de nós passaram por lá, por isso vale a pena falarmos um bocadinho sobre isso. Mas para dizer que eu temos combinado, eu e a Marta, encontrarmos às vezes e passar um dia de criação artística intensa e estamos os dois no mesmo ateliê, passamos ali horas juntos sem dizer uma palavra, só, às vezes cada um virado para o seu lado, mas sempre muito ligados. E eu diria que metade do tempo, enquanto eu estou sempre só a pintar, metade do tempo a Marta está a tocar e a cantar e é absolutamente maravilhoso. Eu ainda ontem te disse que houve uma parte que eu gravei e pronto, ela tem essa parte gravada no meu telemóvel e depois quando eu parei e tu estavas só a cantar e não estava a ser gravada e aquilo estava a vir no momento, não era uma canção que tu já tinhas, estava a ser criado naquele momento. E a pessoa nem sabe se depois te vais lembrar, se não, e está a sentir, uau, meu Deus, que privilégio estar aqui a ser o único ouvinte disto enquanto estou a pintar. Então eu não sei, eu gostava de te ouvir falar um bocadinho mais sobre como é para ti, como artista na música, na arte, seja qual for, como é para ti esse momento, essa experiência? Eu sei que é uma pergunta vaga, mas porque eu também não quero condicionar a resposta. Mas eu gostava que tu falasse um bocadinho aquilo que tu quisesses sobre a experiência de criar, sobre a experiência de criar arte, porque há pessoas, embora eu acredite que todos nós seremos poetas e artistas em essência, também há muitas pessoas que já estão, umas lembram-se, outras já nem se lembram, não é, desse momento e por isso eu sinto que é uma mais-valia que alguém possa falar sobre isso. Então, essa é uma boa pergunta. Eu no Brasil eu abri um espaço, não é? Fiz essa permissão para resgatar essa paixão pelo desenho. E na verdade eu não tirei, só assim, eu não fiz nenhum curso de belas artes ou de pintura ou desenho. É uma coisa que veio mesmo de um lugar, podemos falar, dar várias palavras a esse lugar, não é? Eu sinto que é mesmo um canal que se abre e que é transmitido, há uma transmissão. Eu lembro-me que na altura, quando eu comecei a desenhar estes rostos femininos, eu estava super focada nesse trabalho. Eu não sabia muito bem o que fazer com aquilo, ou de onde é que vinha e porquê. Eu lembro-me de estar em ateliê e de desenhar, de estar mesmo fechada naquela bolha e no final olhar e dizer que uau, fui eu que fiz isto. E ficava assim um pouco atordoada, sabes? Espera, mas tentar racionalizar e tentar entender, não é? Então muitas vezes eu sinto que essa mente que quer entender as coisas e de onde é que elas vêm e o que é que eu vou fazer com isto, não é? Ainda outro dia estava a falar com uma amiga que veio fazer um trabalho comigo que é quando temos muitos quando se está realmente a manifestar um campo, não é, de criação, temos a tendência de o que é que vamos fazer depois com isto, qual é o objetivo, não é? E eu tenho aprendido, porque eu também tenho essa mente que às vezes é muito rápida e anda assim num movimento assim que causa assim alguma aceleração e alguma ansiedade até. Aprendi que alargar isso, porque se aquilo está a vir é mesmo para
para ser expresso, não é? Então é deixar que isso venha sem ter muito essa mente. Então acho que esse exercício que eu estou a semear e que eu estou a plantar, de simplesmente entregar-me ao espaço de criação, está-me a ensinar muito a receber e a trabalhar também eu com a improvisação, que foi sempre uma coisa que eu gostei muito, que eu gosto muito. E então no Brasil abriu-me esse espaço de criação. Espera aí que está aqui o reflexo do sol, não sei se é. Abriu-me esse espaço de criação nas artes plásticas, digamos assim. Fiz workshop de grafite, tive várias formações dentro desse ramo. Experimentei muitas coisas. E depois, quando eu chego do Brasil, abre-se um espaço muito grande de resgate da minha voz e da dança, que são também paixões, não é? Minhas de há muito tempo. E então essa parte das artes plásticas ficou um pouco on hold, não é? A aguardar. E depois há ali um momento, isto em 2017, 18, 19, há um momento até que eu lido assim com, agora lembrando, lido assim com um certo conflito. Mas o que é que eu sou? Sabes? Há assim também esse questionamento de mas eu gosto de cantar, eu gosto de dançar, eu estou a abrir espaço para tudo isto e desenhar, e então havia uma certa confusão mental de, lá está, tentar entender o que é que eu era, porque supostamente vínhamos aqui para ser uma coisa, não é? Eu era artista, pintora, mas eu era desenhista, mas eu era cantora. Então essa questão toda, eu acho que só, para te ser sincera, só até há pouco tempo isso esteve comigo, não é? Até que houve um momento que eu tive que largar isso, tive assim que me entregar e realmente aprender a receber e ser humilde também comigo mesma e ser gentil comigo e com o meu processo e realmente, ok, vou abrir este espaço, é isto que eu gosto de fazer e sei que faço bem e está, na verdade, bem no sentido de estar conectado com a minha verdade e com o meu coração. Havia sempre este check, não é? É algo que tu queres fazer e tu gostas, sim, então continua, não é? E então está-se a manifestar agora recentemente mais o trabalho com a voz. Eu sinto que nos trabalhos que eu fiz, todos os retiros e as residências, sempre que eu trabalho com grupos ou na mentoria individual, é sempre um tema muito vulnerável, que traz muita vulnerabilidade, é um tema muito delicado. E eu percebi que isso é um reflexo também do meu processo, porque para mim também é assim entrar num espaço de nudez completa, não é? A nossa voz ir para o mundo é assim algo bem fino, não é? Então, nestes últimos meses, na verdade, desde que comprei a guitarra, entramos no Covid, em 2020. Então, nestes últimos anos, tenho realmente permitido que essa voz, que a minha voz saia, não é? Aparecer mais de alguma forma, porque é um processo assim desafiante, não é? Porque a voz é mesmo estarmos a manifestar no aqui e no agora, a nossa verdade, não é? Eu costumo falar disso nos retiros, assim, a pintura, estamos atrás da tela, não é? E quando mostramos a tela, muitas vezes não nos mostramos a nós, porque a tela nos representa, não é? A dança também fica gravada ou fica vista num espaço e fica gravada num vídeo e depois, não sei, eu sinto que a voz e que estamos a trabalhar com a voz é realmente pôr para fora umas palavras que cada vez mais, pelo menos é o trabalho que eu tenho feito, têm que ser vindas num lugar de presença, não é? Porque é muito poderoso o poder da palavra, não é? É assim uma coisa bem forte e pode realmente mudar muita coisa. Então, assim, não sei se estou a responder à tua pergunta, mas é assim, Sim, sim. comecei a aceitar essas valências todas, esses dons e esses talentos e a conseguir encontrar uma forma, claro que estou também nessa jornada, né? Mas encontrar uma forma de as integrar em mim como artista e também nos trabalhos que eu abro, né? Nos círculos e nos retiros e nas vivências que eu abro, então integrá-las como um todo, né? Como um todo que é a expressão. Então é muito esse caminho que eu tenho honrado. Eu revejo muito na descrição que tu fazes do processo
de criar, na criação, na experiência da criação artística, né? Como um lugar em nós em que um lugar de entrega, um lugar de grande entrega, e essa entrega implica um deixar cair daquilo que nós temos armazenado, não é? Das ideias feitas, porque elas também existem dentro da arte. Não é? Nós, dentro da arte, nós conhecemos a história da arte, nós achamos que as coisas devem ser assim, e claro que nesse conhecimento há coisas úteis, não é? Em termos de composição, num quadro de composição, de equilíbrio, de cores, mas também também pode ser limitador. E então é muito importante aquela pessoa que é um verdadeiro artista, ele tem a capacidade de, pelo menos, se não na sua vida inteira, pelo menos enquanto ele está em frente ao quadro, ou seja qual for a sua arte, ele tem a capacidade de até certo ponto, pôr de lado o seu ego, até certo ponto, pôr de lado a sua mente, o seu condicionamento, isso sai. E ao sair, ele passa a ser um canal, como tu dizias. Porque nós todos somos canais, não é? Obviamente, nós todos somos e estamos a ser canais. Depende só da abertura da mente, da abertura da consciência no momento, aquilo de que estamos a ser canais, não é? E então nós podemos estar a ser canal, sei lá, das nossas ideias feitas, dos nossos preconceitos, de coisas que não somos nós. É o nosso pai, é a nossa mãe, é a sociedade, é o nosso professor da primária, sei lá. São um conjunto de pessoas. E podemos também ter ou desenvolver a capacidade de nos entregarmos, de deixarmos isso de lado e de sermos canal de uma força de vida maior, de energia, de mensagens, de qualidades superiores àquela que é a mente coletiva dentro de nós. E isso faz com que... E é daí que vem o prazer da criação, não é? O prazer da criação é o prazer de estar muito vivo. Uma pessoa, quando se sente criativa, uma pessoa sente com muita vida dentro de si, um fulgor, uma força vital muito grande, precisamente porque está a ser canal da própria força de vida, está a ser canal de coisas maiores do que a sua limitação habitual, digamos assim. E é isso que, quando se tem a experiência disso, é isso que nos torna artistas, é isso que nos faz querer ser artistas, é viver essa experiência, porque essa experiência em si é tudo, não é? Nós depois até podemos, pelo menos eu falo por mim, até posso gostar do resultado final, algumas pessoas até podem ficar apegadas a isso, mas realmente eu acho que o que nos faz querer ser artistas é essa experiência, é passar por essa experiência, por essa incorporação da força de vida de um espírito maior. Porque depois o que vem a seguir, o resultado e assim, pronto, aí começa outra vez o risco espiritual da apropriação que o ego faz disso, não é? Nem sempre o artista percebe, não é? Esses truques do ego e tem essa consciência espiritual para perceber todos os processos que existem mas na verdade é isso, realmente ser artista é pôr, pelo menos por um momento, de lado o ego, o nosso condicionamento. Quando digo ego, falo sobretudo do nosso condicionamento. E tu... que no fundo é muito próximo daquilo que nós procuramos numa experiência mística, não é? Daquilo que nós procuramos. E algumas pessoas com uma natureza mais artística de facto realizam o seu misticismo, a sua realidade espiritual através da arte. Eu creio que todos os artistas são canais, e aí e então
o que eu gostava de falar contigo a seguir é deste espaço que tu estás a abrir do Arte Cura, que, que é um espaço em Mafra, que é o lugar também onde tu vives, é um espaço com espaço para muita coisa. E, e, e isso quando eu fui pela primeira vez ao teu espaço, ele inspirou-me muito e ele despertou alguns sonhos que estavam aqui, mas estavam adormecidos. E um deles é a criação de dos ateliês, dos estúdios se tornarem templos. Precisamente por haver esta consciência de que a arte é uma canalização. E então criar um ambiente propício a isso, propício a que a pessoa se entregue, que a pessoa se sinta segura para se poder entregar e para poder experienciar algo para lá de si. E com isso transmitir uma mensagem. Pode ser um canto, pode ser uma pintura, pode ser o que for. Com isso criar algo para os outros e para si. E eu acho que até certo ponto tu estás a realizar esse sonho na tua vida e, e acho que sinto sempre que vou aí que é um projeto com muito para dar e para acontecer e por isso se tu nos quiseres falar um bocadinho eu agradecia imenso. É como tu estavas a dizer, sim, assim um sonho antigo. Às vezes até me vinham assim visões, né, de um espaço que recebesse pessoas, seres que se queiram conectar com a arte, não é? com esse artista dentro. E então o universo trouxe-me assim este presente. E é assim um lugar onde está semeado uma energia de criação muito bonita, semeada com muito amor. Já há algum tempo, vai fazer um ano que eu estou aqui, em setembro começaram a haver aqui residências artísticas e de auto-investigação uma vez por mês, que foi até dezembro, foi assim muito intenso, todos os meses recebíamos aqui grupos, mas assim para um círculo mais fechado, de pessoas que já tinham feito trabalho comigo e que já me conheciam, enfim, não tive a divulgar para fora nas minhas redes, então tive assim um tempo bem nesta bolha e foi também um estudo para mim nesta questão de abrir esse espaço sagrado, sabes? Porque também é a minha casa e também tem essa particularidade, então também para eu perceber e estudar como é que a casa se comporta, né, ao receber pessoas e o que é que ela oferece, o que é doado. E foi muito interessante e muito importante essa primeira fase. Então a Casa Arte Cura, ela tem essa missão da expansão do coração através da arte e tem acontecido aqui encontros incríveis, houveram essas residências, concertos intimistas, estou a fazer vivências de um dia também, que depois posso falar, e sinto que é assim um espaço para receber pessoas que estejam nesse lugar de permissão, de dizer sim a esse lugar de criação, de se querer conectar, como tu dizes, não é? Esse templo, esse espaço sagrado, que queiram essa escuta, é um lugar assim, um mini paraíso, com muito silêncio e que permite realmente mergulhar dentro e também porque é a minha energia, não é aquilo que eu faço, então permite realmente esse mergulho interno para depois manifestar e exteriorizar através de qualquer que seja a linguagem, não é? Para além disso, também recebo aqui as pessoas em acompanhamento individual, em mentoria. Tenho um ateliê, que é onde nós costumamos criar. E assim, é um espaço assim, de braços abertos com essa energia. Assim, muita gentileza, de escuta, de arte, de criatividade. Então, a minha intenção é mesmo quem está
aqui, quem vem até aqui, que sinta essa inspiração, sabes? Que saia daqui com vontade de criar mais e de inspirar outras pessoas e de fazer, não é? A arte acontece fazendo. Muitas vezes ficamos nas ideias, mas se não permitimos realizar e concretizar no mundo material, fica só aqui, não é? Então é importante que haja esse lugar. Então quem venha cá, seja num concerto, seja numa vivência, seja numa residência, porque também recebo artistas em residência para passar temporadas de curto período de tempo, também há essa possibilidade, para usar o ateliê. Então quem passe por aqui que sinta de alguma forma esse bichinho, não é? Essa chama a acender, que seja nutrido com esta energia e que saia daqui assim a querer manifestar coisas bonitas e inspirar outros, não é? Porque se toda a gente, se todos nós, eu tenho esta visão e já há alguns anos falo dela, se todos nos sentirmos inspirados para sermos quem viemos ser, né? Para entrarmos em contato com o nosso coração e para criarmos o que tiver dentro e alinhado com a nossa essência, não é? Nesse propósito, nessa missão, o que queremos chamar, inspiramos outros a fazer o mesmo. Não é? Eu tenho uma música que me chegou assim num momento muito especial. Eu estava a conduzir, na verdade, e estava assim super inspirada, com um coração super expandido, muito feliz com o encontro que eu tinha tido. E então vinha no carro e vinha a pensar, mas porquê é que eu estou a cantar? O que é que está a acontecer? E então começou a descer uma música e as palavras vinham, que eu dei o nome de oração, que é mesmo essa mensagem de eu faço brilhar a minha luz para que a tua luz, eu faço brilhar a minha luz, para que a tua se acenda em ti. Não é? Então, se cada um de nós tiver essa luz, essa chama acesa, consegue inspirar outros a fazerem esse caminho da verdade, não é? Do caminho do coração, como o Baba fala. Imagina essas luzinhas, essas chamas todas a acenderem. Não é? Eu sinto que é muito esse visão que eu trago comigo, não é? Essa intenção e o desejo de que realmente nos inspiremos uns aos outros, porque isso fortalece e nos empodera para seguirmos o nosso caminho, não é? E não estarmos em coisas que não gostamos de fazer e não estarmos em lugares que não queremos ou com pessoas, enfim, acho que há um afinamento, não é? desse caminho quando nos escutamos e quando nos permitimos. Então é isso, é que cada um leva a sua chama quando sai daqui e que essa chama propague, que leve assim aos corações de outras pessoas. E às vezes é um círculo pequeno, não é? A nossa família, amigos, um círculo de trabalho, mas eu sinto que isso é quando a magia se dá, não é verdade? Tenho um grande amigo que costuma dizer que a cerimónia só começa depois da cerimónia. Então sinto muito, eu falo disso, não é? Nos retiros ou nestas vivências. Acontece muita coisa aqui de uma forma intensa, não é? Condensada no tempo, não é? São poucos dias, mas, que essa magia realmente começa a acontecer e comecemos a estar mais atentos a ela depois, não é? O trabalho começa a seguir. Se temos ou não compromisso com nós mesmos de nutrir o nosso artista interno, se temos ou não compromisso com nós mesmos de continuar a todos os dias acender essa chama e dar-lhe alma e dar-lhe um corpo, não é? Consolidar essa energia na vida, porque eu acho que é uma prática mesmo de nutrir, não é? A criatividade em nós, de resgatar e depois é necessário nutrir, eu sinto. Muitas vezes não, mas eu depois deixo de fazer aquilo, faço uns dias, não, mas é um músculo que se treina. Até que se torna natural e faz parte de uma rotina e não consegues viver sem aquilo, não é? Com qualquer prática, não é? Quem começa a fazer yoga, quem começa a fazer dança, depois aquilo faz parte dessa energia vital que tu falavas. Isso. Então, ao despirmos ao despirmos dessas crenças e desses bloqueios, é um longo caminho, não é? De um dia para o outro. Por isso é que trabalhos de mais dias conseguimos ir mais fundo e identificar o que é que está a bloquear a nossa energia criativa, que eu sinto que vem muito da nossa infância. E depois, ao desbloquear isso tudo e a fazer esse trabalho, né, de tirar essas camadas, tirar esses véus, esses medos, que acabaram por nos ser impostos, não é? Há
eu sinto que é muito importante nutrir, até que a coisa já vem um fluxo muito natural e genuíno, e depois às tantas não consegues não escrever, não desenhar, aquilo faz parte já de ti, não é? Já está incorporado, é incorporar a arte no ser. Também tem essa. Aliás, Obrigado. o ser já é arte, não é? Já é tudo, já tem essa energia, mas nós não estamos muito atentos a ela. Quando paramos e escutamos e estamos atentos, a coisa toma uma outra dimensão. Então é abrir, esta casa abre, eu sinto esta dimensão, porque é possível, não é? É possível, há muitas possibilidades de transformar e de ver essa reconexão com o nosso ser criativo. É uma... Eu recomendo vivamente que as pessoas conheçam o teu trabalho e a Casa Arte Cura, o teu espaço, porque é um espaço muito bonito, na natureza, em Mafra. É um espaço que já criou um ambiente com muita gentileza, como tu dizias, em que as pessoas se sentem bem, se sentem em casa, e eu sinto também que tudo é como se houvesse uma energia que te acompanha, que tem esse dom de quando aquilo que toca, quando toca nas pessoas, abre-lhes possibilidades nesse sentido delas começarem a acender essa chama dentro delas outra vez, daquilo que elas realmente gostam de fazer, de se conectarem outra vez com a criação, com a criatividade. E por isso, obrigado por isso, e para mim que já tenho essa experiência mais ou menos integrada em mim como artista de conhecer, para mim, desde que eu fui aí, eu noto uma diferença na expressão do meu potencial criativo e artístico. Por isso, e não é que tu tenhas feito de uma forma deliberada ou intencional, ou tenhamos feito alguma coisa nesse sentido, mas neste momento as coisas que te acompanham na tua vida produzem esse efeito. Por isso eu sinto que tu realmente estás na linha da frente nesse serviço muito específico de redespertar o dom criativo nas pessoas. E obrigado também por teres falado sobre o quão isso significa na vida de uma pessoa, não é? Ou ela encontrar o seu propósito, ou ela fazer algo que a liga a essa força vital que existe na vida, que existe nela. E realmente através da escrita, quando uma pessoa se começa a praticar uma dessas coisas, seja a escrita, seja a pintura, seja a música, há uma energia que se disponibiliza para ser usada nesse sentido. E isso realiza-nos muito como seres humanos, não é? Porque às vezes os trabalhos que a maioria das pessoas acaba por fazer, não é? Assim como tu, a certa altura da tua vida, estavas naquela senda do design gráfico que não te estava a realizar, não é? Muitas pessoas estão a fazer coisas e trabalhos que as realizam a um nível muito básico, de pagar contas, de cumprir com o que é esperado delas, mas não as realizam naquilo que realmente nos torna humanos. E a arte tem esse potencial de nos realizar naquilo que nos torna humanos. E eu acho que aquilo que nos torna humanos, ao nível do nosso coração, é estarmos em contacto com esse entusiasmo. E porque isso é descobrir o divino, não é? Que enquanto nós somos crianças não precisamos dessas palavras, não precisamos de chamar sagrado, não precisamos de chamar divino, é só natural. Mas um dia nós temos que voltar a ascender à nossa naturalidade e por isso chamamos divino. É isso. Mas é só natural.
começar a viver uma vida viva outra vez, sagrada outra vez. E por isso, cada vez mais para mim faz sentido esta ligação da arte e da criatividade à espiritualidade, porque por vezes ela é como se fossem como se fosse um escadote, não é? E a arte é uma das escadas, é uma das traves que eu acho que, por exemplo, no meu caso, eu sinto que não é possível eu realizar-me espiritualmente ou realizar a minha verdade sem a arte. A arte é o meu veículo para eu compreender isso, não é? E quanto mais eu me estudo espiritualmente, melhor eu compreendo a arte, e quanto mais eu me entrego à arte, melhor eu compreendo o mundo espiritual e melhor eu compreendo do que é que a espiritualidade de facto se trata, na prática, na vida. E de facto é um retorno, porque isso já estava lá no início. Né? Eu, quando era criança, já era assim. Tu, quando eras criança, já eras assim. Não é algo que está no além. Está só além das nossas mentes, né? que começaram a catalogar tudo e a funilar, né? a fechar a visão a um ponto tal que nós deixamos de ver tudo como sagrado. E então o descobrir algo que realiza um propósito em nós é outra face da espiritualidade que eu não conhecia quando me procurei espiritualmente, e que eu agora reconheço que ela é tão importante como ter uma compreensão espiritual em nós, na Terra, enraizadamente, nós fazermos algo que nos realize individualmente. Como descobrir, no fundo, descobrir o que é que realiza este ser único que eu sou, este ser único que tu és. E realizá-lo é fazer arte, seja naquilo que for, não é? Porque o único é artístico, é sempre artístico. Uma coisa que define a arte é o ser único, e nós somos únicos. Então, quando nós sermos nós mesmos e nós sermos arte, é a mesma coisa. Olha, eu estava-te a escutar e estava-me a vir aqui a questão do ser arte, não é? Arte é liberdade, na verdade, não é? É liberdade e é aprendermos, é reaprendermos, não é? Eu acho que não há nenhuma criança que não desenhe, não é? Ou que não dance, ou que não cante. Há sempre estamos aqui a falar destas linguagens, mas há muitas outras, não é? Cozinhar é um ato artístico, eu sinto muito, não é? Dos sabores, das texturas, das cores. Então a energia criativa ela é muito expandida. Nós estamos aqui a falar destas, mas eu sinto que o processo de criação, o processo artístico, que é o importante é o caminho, não é o resultado. Também falavas disso, não é? O caminho é como é que ele revela. Ele vem nos ensinar relembrar várias partes de nós. Então eu sinto que tem mesmo uma relação muito, muito forte com a aceitação do eu. Não é? Então, quando eu estava-te a dizer que o processo de criação era realmente esse reflexo, é porque ele mostrou-me e mostra-me, não é? Esse reaprender a aceitar-me como eu sou. Não é? Por exemplo, neste trabalho que eu faço de voz nua, que é um laboratório para mulheres, de expressão vocal, corporal e poética, e outros trabalhos, para mim a intenção que levo é mesmo, é possível e está aqui. Agora vamos mergulhar e vamos explorar. E é intenso, porquê? Porque
durante o processo de criação e ao permitirmos brincar com as palavras, com os sons, com a voz, com papel e tinta, é estarmos realmente a perceber o quão a quantidade de bloqueios que temos para atravessar esse véu. Não é? Então há um momento que esses julgamentos e essas mas eu não vou fazer perfeito, eu não vou fazer igual. Isso vem é muito antigo, são peles muito velhas, sabes? E é um rasgar dessas peles para que realmente haja a aceitação do eu, na sua liberdade, no ser único que estavas a falar. E isso às vezes pode ser, vou tentar encontrar uma palavra, não estou a encontrar, pode ser, leva um tempo, é o que eu estava a dizer, não é? E pode ser, muitas vezes até pode trazer frustração, pode trazer muitos momentos de felicidade. A Julia Cameron, no livro que eu gosto muito e que é assim uma bíblia para mim, O Caminho do Artista, ela fala disso, muitas vezes no resgate da criatividade pode-te vir momentos de frustração, o que é que tu estás a fazer, não quer mais fazer isto, e pode vir momentos de pleno bliss, sabes? Uau, o que é isto? Não é? Então há muito essa relação de amor, de vai e vem, sabes? Eu diria até que... Desculpa. Não, termina para depois. Vamos estar a ver coisas que muitas vezes é difícil, sabes? É difícil de ver e de encarar, porque está-nos a revelar coisas sobre nós, não é? Onde é que estão os bloqueios? Onde é que estão os medos? E depois, quando há essa libertação, quando passamos esse túnel, é essa... Uau, eu sou livre para ser quem sou, sabes? A minha verdade, na minha voz, eu tenho eu tenho a expressão, eu tenho esse lugar para ocupar no mundo. Então, sinto que é esse túnel atravessando isso. Há diferentes timings para que isso aconteça, claro, não é igual para todos, não é? Somos todos muito únicos e diferentes, mas atravessando isso há esse libertar de muitas coisas, às vezes inconscientes e invisíveis, que não nos permitem abrir esse lugar, não é? Mas eu sinto que tem a ver com isso, com liberdade e aceitação. É assim, muito profundo. E é mesmo a medicina, mesmo. Estavas há pouco a falar das frustrações que surgem ao longo da vida do artista, não é? E tantas vezes surgem, não é? E eu acho que isso também é uma das coisas que afasta alguma... Que se calhar está na origem do grande afastamento das pessoas da arte, porque a arte... dizias há pouco também que todas as pessoas, quando são crianças, desenham, e é verdade. E as primeiras expressões humanas são desenhos de paredes de caveira, ou seja, é uma coisa que nos faz humanos, é uma coisa que define algo de muito essencial em nós. Assim, e é por isso que o artista, até um certo ponto, é um ser tão realizado, não é? Porque ele está a tocar em algo muito essencial. Ao mesmo tempo também pode ser um ser muito perturbado, porque a existência de um ego juntamente com a existência dessa liberdade, a coexistência do ego com a liberdade e com a aventura criativa, pode ser muito difícil, pode criar medos e gera, sem dúvida, muitos momentos de frustração. Porque ir para um ateliê é ir para a batalha. Não há... Eu pergunto a todas as pessoas que passarem por aqui, a todas as pessoas que passarem por aqui, que sejam artistas, que tenham essa experiência, se não existe essa dimensão, não é? Eu diria até que se não existe, então é porque já não é bem arte o que estão a fazer. Porque se for arte, vai existir essa dimensão. É uma batalha no sentido da arte, sabes? Eu vejo assim um samurai, assim, porque é uma arte, é no sentido da arte da guerra, não é? Um grande guerreiro, um grande samurai, ele tinha que ser audacioso, firme, destemido, livre, não é? Mover-se com uma imensa liberdade. Se não houver, tem que haver essa arte, tem que haver liberdade, tem que haver astúcia, tem que haver
muitas coisas. Tem que haver um alinhamento muito perfeito naquele momento, não é? De estar solto, de estar livre, com ser preciso, com ser direto, e, e de facto há vezes que nós entramos nessa dança, não é? Essa batalha que é uma dança. Às vezes que nós vamos e vamos até o fim e no final ficamos naquele estado que tu dizias, uau, fui eu que fiz isto. E quem é que fez isto? Fui eu que fiz isto. Mas também pode acontecer que nós fomos um pé em falso pelo caminho que nós vamos e ainda assim eu tenho a certeza que isso foi só uma experiência, isso foi só. Nós precisamos de fazer isso, fez parte da nossa liberdade fazer isso. Não é? Os nossos passos em falso, os nossos erros fazem parte da nossa liberdade naquele momento. E por isso, se nós tirarmos o sujeito e deixarmos só o predicado, não é? A experiência foi sempre boa, porque a experiência foi sempre uma experiência artística, foi sempre uma experiência consciente, foi sempre uma experiência de liberdade. Mas claro que depois a coexistência do sujeito com isso que criou, a coexistência do eu com aquilo que criou, pode ser conflituosa, podemos ficar desapontados, podemos ficar frustrados com aquilo que criamos. Então também nesse sentido, a arte é um caminho espiritual, porque se nós queremos perdurar nela sem ficarmos loucos, né? Sem ficarmos perturbados, nós temos que temos que aprender a termos à experiência e não ao resultado e não ao juízo que nós fazemos sobre aquilo que fizemos. Né? Ainda que seja natural haver um desapontamento, mas não tornar isso maior do que a própria experiência de criar, de fazer arte. Então, nesse sentido, ensina-nos a viver, não é? Ensina-nos a viver. A estarmos mais focados no processo, estarmos mais focados no caminho do que no resultado final, do que no destino, do que no objetivo. E olha, Marta, tu queres falar-nos um bocadinho dos trabalhos que tens em mão, se já existe algum sítio onde as pessoas possam ficar a saber do espaço Arte Cura, das coisas que estão a acontecer ou que vão acontecer, se tu queres falar um bocadinho dos retiros ou das vivências de um dia, não sei, o que tiver neste momento no teu campo profissional, se tu quiseres apresentar isso às pessoas, falar um bocadinho sobre isso, convidado. Boa, obrigada. Então, não existe um site ainda. Na verdade, eu estou a construir o meu site já há algum tempo, ainda não está feito. Então, o grande veículo é mesmo aqui pelo Instagram. Eu já não uso muito o Facebook, é mesmo por aqui, onde eu também divulgo o meu trabalho e o que está a acontecer aqui na casa. Existe sim um grupo do WhatsApp onde tem as pessoas que já fizeram trabalho comigo, que me conhecem, mas também pessoas que estão a entrar agora, que estão mais recentes, que querem saber mais, e lá eu coloco a informação toda do que vai acontecendo aqui. Ou seja, não é um chat, não é mesmo só para receber informação. Então esse é assim o canal da casa. Assim, vivências. Como eu estava a te dizer, eu estava a fazer residências de grupo para já, em princípio lá para julho devo abrir uma, mas agora estes últimos meses o que tem acontecido aqui é receber pessoas em residência, ou seja, em retiro de residência. Quem tiver um projeto, quem tiver a dar à luz uma criação, uma ideia e precisa realmente de um espaço tranquilo, de estar consigo, de entrar nessa bolha, eu recebo esses seres, essas almas criativas, têm um quarto para poderem ficar e para poderem usar também um ateliê. Não são períodos de muito tempo, ou seja, não é para viver, mas para passar aqui um tempo para dar à luz esse projeto, essa criação.
é o que tem estado a acontecer nos últimos meses. Em julho devo voltar com uma residência. Só sobre isso, Marta, só sobre essa parte que estavas a dizer, eu gostava de dizer que sinto que é uma proposta muito generosa da tua parte, de abrir a casa para isso. E queria também dizer às pessoas que estão aqui que tu fazes, só esclarecer que tu fazes um acompanhamento individual com quem quiser também, no sentido de fazer um desbloqueio criativo, por exemplo. Pessoas que sentem que isso seria terapêutico para elas, tu fazes isso. Artistas que tenham ficado estagnados em algum momento, tu fazes isso. Pessoas que estudaram artes, mas que depois não fizeram mais nada e que sentem essa saudade e querem impulsionar outra vez, tu fazes esse trabalho. Sim, faço esse trabalho. Ou seja, as residências normalmente elas têm a opção de ser, que eu digo, independente, que a pessoa usa o espaço, não é? Do ateliê, e tem a opção de ser com acompanhamento, para além do acompanhamento, mentoria de várias sessões, não é? De encontros regulares que eu faço no ateliê. Também a opção da pessoa vir e fazermos um retiro, que é um retiro desenhado para essa pessoa, desse resgate e desse desbloqueio. Então pode haver. Depois também depende do que é que a pessoa necessita. Eu gosto muito de desenhar o voo, que eu chamo, não é? A viagem, para aquela pessoa, porque todos temos necessidades diferentes, não é? Então depende do que é que a pessoa está a precisar no momento, o que é que ela quer explorar mais. Então eu desenho, faço esse desenho exclusivo para cada pessoa, e depois podemos ficar um fim de semana em retiro, nesse sentido. Então esse acompanhamento também pode ser mentoria 1 para 1, de uma forma regular, uma vez por semana, duas em 2 semanas, mas também de uma forma mais intensiva, porque há pessoas que têm formas diferentes, sabes? Então, pessoas que gostam de ter mais espaço, há outras que gostam de mergulhar de uma forma mais intensa durante aqueles dias, não é? Então, vamos mais a fundo, e o trabalho também é muito poderoso nesse sentido. Para além das residências, dia 1 de maio, que é no próximo segunda-feira, vou fazer aqui um retiro de um dia, que se chama Ativação do Símbolo Potência, que é a criação do Portal da Abundância. Então, cada participante vai ter a possibilidade de experienciar um dia das 10 às 7. É comigo e com o Nuno, que também mora aqui neste terreno, numa casa mais em baixo. Então, tem a possibilidade de experienciar uma vivência que une a espiritualidade, que une a magia, que une a cocriação, a intenção, não é? Relacionado ao tema da prosperidade e da abundância. E no final, durante o dia, vamos tendo várias práticas de voz, de corpo, de qigong, de meditação, de visualização, de colocar a intenção nessa transformação, o que é que a pessoa precisa para dar esse salto. É uma viagem muito individual, mas também tendo sempre essa atenção e escuta ao grupo. E depois, no final, cada participante cria o seu símbolo, não é? E que é ativado e sintonizado com uma intenção muito específica. E que depois, durante 30 dias a seguir a esta vivência, vai ativando e vai ter uma meditação ativa durante 30 dias, todos os dias, para colocar a sua energia nesse símbolo. Então é cada um criar o seu símbolo. Já é a segunda edição, já fizemos uma no mês passado e foi assim muito, muito bonito, muito transformador. Então dia 1 dia do trabalhador, é essa vivência. E depois no dia 21 de maio vou voltar a fazer a Voz Nua, que é um projeto que eu estou a lançar e que me chegou assim muito limpo, muito claro, de que era assim uma flor para regar, para ir regando, que é um laboratório de expressão vocal, corporal e poética para mulheres, onde temos assim, abrimos espaços de muita cocriação, de muita criação voltada para a palavra, para a intenção da palavra, para o jogo da palavra, o que é que está ligado à nossa expressão no mundo, não é? Como é que nós comunicamos as nossas necessidades, como é que impomos os nossos limites, e quais são os medos e bloqueios que existem, não é? Nessa expressão da voz, porque é um tema muito
conectado com a mulher por estar muito ligado, né? A garganta ao nosso útero, onde ficam as nossas emoções estagnadas, onde é que fica aqui a nossa expressão e onde damos à luz, então está muito conectado esses dois, então essa voz nua está assim a criar um terreno muito fértil, então vou lançar também nos próximos dias e vai ser no dia 21 de maio, também é uma vivência de um dia inteiro, e depois no final cada mulher sai com uma peça autoral, de poesia falada, cantada, a essa gravação, depois para levar também essa âncora, né? E não é preciso saber cantar, simplesmente ter voz e querer lá está a dizer que sim e abrir-se a esse espaço de expressão do caminho do coração e depois mais. Olha, tanta coisa. O que é mais? Acho que para já são esses dois, as residências. Hei de lançar, pronto, em julho, a residência de grupo. E depois tenho. Provavelmente em julho vai acontecer outro concerto intimista e depois em setembro faço um retiro, mas aí já não é aqui, mas é um retiro com a Dira Fonseca aqui na Quinta da Enxada. Para já é assim os planos das festas. Super recomendável. Mas há sempre coisas a acontecer aqui e a possibilidade também de criar novas propostas. Eu estou sempre assim muito atenta e aberta àquilo que me vai sendo pedido pelas pessoas, normalmente que este trabalho das mulheres surgiu porque houve várias mulheres que entraram em contato comigo pelo Instagram que não me conheciam, ou há pessoas que eu conheço e que eu me cruzo em alguns lugares que realmente perguntavam se eu estava a fazer algum trabalho com voz, se estava a dar aulas, assim, olha, não estou neste momento, mas a coisa pode abrir, e realmente foi abrindo de uma forma muito natural e surgiu esta voz nua. Então isso é assim a minha plantinha. Então, se as pessoas que se interessarem entram em contato contigo através do teu Instagram, certo? Sim. Muito bem. E surgiu, olha, não tinha isto pensado, mas houve uma altura, quando é que foi? Foi a meio da conversa, disseste alguma coisa que me deu vontade de fazer esse convite. Não sei se é uma coisa que tu queiras fazer, mas se quisesses, eu proporia que fechássemos a nossa conversa com uma canção tua, se tu pudesses cantar e tocar para mim. Mas eu não estava à espera, tenho que ir buscar a guitarra lá abaixo, ficou lá desde ontem. Está bem, Pode ser? dás um Pode minuto? ser? Sim, claro que sim. Eu aproveito para agradecer às pessoas que nos estão a ver, a todas as pessoas que estiveram aqui hoje e voltar a frisar que este espaço que a Marta está a abrir é realmente um espaço muito especial e o trabalho que ela faz também e da nossa parte como resto de Portugal é uma pessoa e um trabalho que nós recomendamos vivamente. Ok, já está aqui a Marta. Eu esqueci-me também de dizer que há, desculpa, fui a correr, que há a possibilidade de fechar trabalhos com grupos, não é? Não é só a mentoria 1 para 1, mas se houver um grupo ou há pessoas que se juntem e que querem entrar e ter esta experiência, também há essa possibilidade. Então é muito aberto, não é? Também a receber esses convites do universo. Olha, antes de... Deixa-me só responder, que há bocado alguém aqui estava a perguntar qual era o convite. Já disseste? Não, eu queria também pedir-te talvez que tu depois pusesses nos comentários ou assim os dois livros que mencionaste hoje, o do Prem Baba e o outro sobre o processo criativo. Olha, eu vou tocar aquela que surgiu no nosso primeiro encontro no ateliê. Pode ser? Com certeza. Só tirar isto para não fazer barulho. Ela se ouve bem.
Eu peço ao céu rezo à terra. Eu peço ao céu rezo à terra. Oh, mãe, leva-me à fonte. Oh, mãe, leva-me à fonte. Leva contigo, mostra o caminho, me leva pela mão em modo de oração. Oh, mãe, leva-me à fonte. Oh, mãe, leva-me à fonte. Arai, arai, arai. Arai, 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 oh, mãe, leva-me à fonte. Muito obrigado, Marta. Que coisa tão bela. É isto, é sobre isso que estávamos a falar. Oh, mãe, leva-me à fonte. E é essa a proposta. É essa a proposta deste trabalho, é voltar à fonte. E esta canção nasceu assim, num momento desses, em que eu estava com a Marta no ateliê da Casa Arte Cura, cada um de nós bem ligado à fonte. Eu fiz uma pintura que postei recentemente no meu Instagram e a Marta, enquanto eu pintava, a Marta cantou e fez nascer, deu à luz este rezo. E são momentos muito especiais que ficam gravados nos nossos corações e é um dom muito grande este que tu tens. Parabéns por isso, de cantar, de rezar desta forma. E é uma bênção, é uma dádiva receber isto de ti, as tuas criações, os teus rezos e a tua magia. E o poder transformador que essa magia tem na vida das pessoas. E então, em meu nome, em nome da Raiz de Portugal, eu acredito que em nome de muita gente, eu agradeço-te pelo teu trabalho, por quem és, e agradeço também a tua participação nesta conversa, que foi tão boa. A verdade é que a maior parte do tempo nós parece que nos conhecemos já há bastante tempo, mas nós não nos conhecemos assim, não passamos assim tanto tempo juntos. E o tempo que passamos juntos normalmente não é conversar. Então, para mim também foi bom conversar contigo, porque nós normalmente estamos só nessa ligação
espiritual em que estamos os dois a criar ao mesmo tempo, passamos um dia inteiro, mas quase não conversamos. E quero dizer também que foi muito bom conversar contigo. Temos que conversar mais vezes. Temos que conversar. E dizer-te que gostei muito. Muito obrigado. E muito obrigado a todos que estiveram aqui. Isso. Fábio, muito grata pelo convite. É sempre uma honra também relembrar aqui o caminho e ter assim irmãos de caminhada assim nesta vida é uma das coisas mais, cada vez mais que eu dou mais valor e é muito belo conhecer-te, a ti e a Sara, assim, enche-me assim o coração de alegria e espero que a nossa caminhada continue assim durante muito tempo e que as pessoas que nos ouviram e que vêm a ouvir também sintam de alguma forma à sua maneira, com o seu chamado, não é? de ir em frente nesse caminho do coração e da verdade e nesse contacto, nesse resgate com o artista interno, permitindo, dizendo sim e abrindo lugares de expressão e de liberdade e de muita beleza, que é o que o mundo também precisa cada vez mais. Isso. E aproveito para dizer que nós, eu e a Marta, também estamos a criar um trabalho e que se isso suscitar curiosidade, entre em contacto connosco diretamente, porque se está a formar aqui um trabalho nestes nossos encontros criativos, eles estão-nos a mostrar o caminho para esse trabalho e a criar a estrutura desse trabalho que estará disponível em breve, mas também será bom sentir a vossa vontade para participar, os vossos desejos em relação a isso e que nós estaremos aqui também ao serviço, os dois juntos, em breve. E pronto, é tudo. É isso. Muito obrigado a todos. E para a semana está aqui a Sara com um convidado ou uma convidada dela. Então, beijinhos para todos. Beijinhos, Marta. Muito obrigado. Beijinho, Fábio. E até Grata. a próxima. E agora tenho que descobrir como é que se desliga isto. Agora desliga, dá por ser um botão. E depois, Ok, não sei muito bem tá como bom. é que é. Tá bom. Mas vai na força. Até já. Tchau, tchau. Beijinho.